Jung é o precursor de tudo isso aí. Jung viu isso, estudou isso e viu que o ser humano tem uma direção, que nós não estamos soltos aí no mundo, não, refém do acaso, não. Há o acaso, sem dúvida nenhuma. Tudo isso é um acaso, mas tem dentro do ser humano algo que o empurra, que o leva na direção de um centro. Esse centro ele chamou de Self, ou Die Selbst, né, em alemão, ou si mesmo em português, né, ou soi-même em francês, né, enfim, tudo a mesma coisa. Que é o tal, que é o centro do ser humano. O ser humano tem um centro dentro dele, né, que atrai ele para ali, que chama ele para ali. Né, ele tem sede, ele tem fome de espiritualidade e de sentido. Né? Jung usa a palavra Lebenswert. Lebenswert é sentido de vida. Né? Se o ser humano não tem um sentido de vida, ele fica absolutamente vulnerável à pulsão de morte. Né? A essas estruturas que são arquetípicas também, mas que está ligado à dissociação, que está ligado à dissolução, né? À não formação de um eu, à não formação de uma consciência. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, Jung viu e chamou isso de processo de individuação. Né? O processo de individuação é essa coisa maravilhosa que faz você perceber que você não está no comando. O ego tem uma péssima mania de achar que ele é capaz de cuidar dele melhor do que ninguém, né? Mas ele não cuida dele bem, em absoluto. Existe dentro dele um grande eu, não é o Iber-Ir de Freud, não é o superego. É um self, é uma totalidade que se alarga para além do complexo eu. Então parece que nós estamos nos expandindo, né? Assim como o universo está expandindo. Né? E o que a gente precisa ter em mente sempre é que essa expansão ela é feita através das turbulências de nossa vida. Né? As turbulências não são patologias, não. Elas se tornam patologias quando o ego não é capaz de dar sentido, que não é capaz de integrar essas experiências de turbulência. Quando você nada descobre sobre si mesmo através das suas turbulências. A vida é cheia de turbulência. Né? A vida estática é a morte. A vida acomodada é a morte. A vida direitinho é a morte. A vida sem vida é a morte. A vida é cheia de turbulências. Né? E essa é a graça da vida. Né? Nós não estamos fazendo análise para fazer com que os nossos pacientes fiquem bonitinhos, ficam bem, ficam coisa nenhuma. Né? O que nós desejamos é que os nossos pacientes sejam capazes de compreender seus processos internos, porque eles os terão a vida inteira. Não tem que ficar bom disso. Não tem que se curar disso. Okay? Tem que descobrir que a vida é assim, que o mundo é assim, e que tudo isso nos leva a compreender a natureza humana. E quando eu descubro isso, eu vou realizando meu processo de desenvolvimento. Né? Eu vou me dando conta de que se na minha infância, né, essas estruturas de apego foram fundamentais para o meu desenvolvimento, na minha maturidade, né, a resolução dessas figuras, né, e o passo adiante no processo de individuação, que é tornar-se realmente maduro, né, o que é isso? O que é tornar-se maduro? Significa ser capaz de perceber que a sua vida é devotada à eternidade, ao infinito, que você é infinito, que há uma eternidade em você. Bom, eu não cairia no lugar comum de imaginar como seria essa eternidade. Né? Perguntaram para Einstein se a eternidade era um longo tempo. Ele disse, não, a eternidade não é um longo tempo. É um lugar fora do tempo. Né? São Paulo diz que aquilo que está guardado para o ser humano, né, é tão extraordinário que ele não é capaz de pensar o que é. Aquilo que o ser humano nunca imaginou, é isso que está guardado para o ser humano, quando ele se realiza. Quando ele se dá conta de que ele fez o que tinha que ser feito. Quando ele compreendeu que os muitos erros cometidos na vida são inevitáveis, mas ele os aproveitou um a um. Ele meditou sobre esses erros. Ele teve noites de insônia para pensar os seus erros. E saiu vivo dessa experiência. Então eu penso que, se eu tivesse que dizer alguma coisa para vocês, eu diria isso. Comecem estudando Jung pelo Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a autobiografia dele. Então vocês vão
ler ali naquele livro uma frase que é fundamental para o psicólogo. Ele diz: a minha vida e a minha obra são a mesma coisa. Não existe diferença entre o que eu escrevi e o que eu andei fazendo. O que eu andei escrevendo são destilações daquilo que eu andei fazendo. Ou seja, vida e obra é a mesma coisa, não tem dissociação. Porque a psicologia é um conhecimento diferente dos demais. Para você ser um mecânico de carro, você tem que entender como aquilo funciona, e você vai lá e conserta o carro. E o defeito está sanado. O defeito do ser humano nunca é sanado. Nós não nascemos com um pecado original. Nós nascemos com um pecado nos originais. Os nossos originais têm um defeito de fábrica. Essa afirmação é absolutamente arrogante, porque quando eu digo veio com defeito de fábrica, né, eu me coloco acima do Criador. Seja ele quem for, seja a natureza, seja a geração espontânea, seja o darwinismo, ou seja Deus, seja o que for, ou seja quem for, essa frase exprime soberba, porque dá a impressão de que eu faria melhor. O eu sempre acha que ele faria melhor. Esse é o problema dele. E leiam Memórias, Sonhos, Reflexões, e façam como Jung fez. Fiquem atentos a vossas próprias almas. Sigam adiante, meditem sobre os equívocos inevitáveis da vida. Integrem às vossas consciências aquilo que é necessário integrar. Tenham coragem para olhar-se tal como efetivamente nós somos. Nós não somos belos, não somos belos. E é quando nós descobrimos isso que nós nos tornamos belos. Quando nós descobrimos que não somos belos, é que descobrimos que somos belos. Fiquem atentos, né? A palavra em alemão que Jung usa, que é justamente a tradução é atenção, betrachten é atenção. E a outra palavra é sich auseinandersetzen, que é confrontar-se com aquilo que você viu, aquilo que chegou para você. Quando você estabelece uma dialética amorosa, né, com seus fantasmas e suas assombrações internas, né, você percebe que eles são fundamentais no seu desenvolvimento. Então façam isso. Devotem um tempo a vocês próprios. Não tenham vergonha do que não é bonito dentro de nós, seres humanos. Não tenham vergonha disso. A vergonha é a característica mais essencial do narcisista, porque ele se acha melhor e se envergonha de ver que não é, e esconde isso. Esconde de si, não esconde do outro, esconde de si. O Rabi Jesus tem uma frase sensacional, ele diz: a verdade vos libertará. Isso, a verdade. Sejam verdadeiros com vocês. A psicanálise é um instrumento da verdade. Trouxe à superfície aquilo que nós escondíamos com pudor. Freud pagou um preço caro por isso, mas foi capaz de bancar esse preço, né? E ele poderia dizer, né, foi agraciado pelo reconhecimento mundial, porque sustentou a verdade que ele via. Sustentemos a nossa verdade. Não precisamos confessar a nossa verdade para os outros, né, na expectativa infantil de achar que o outro vai reconhecer. Não. Esse é um processo de cada um. Então é importante fazer análise, né, com um analista onde a transferência tenha fluído. É importante dedicar-se a pensar. É importante um contato com os sonhos. E é importante, se forem se tornar profissionais clínicos, né, que façam estágio em hospital psiquiátrico, né, que tenham um contato próximo com a loucura.